Boa noite. Boa noite. Carros param em local proibido em plena Marginal Tietê para instalar sensores de pedágio. Mais uma vez, Alckmin afirma que não vai haver rodízio de água em São Paulo. Aumenta o número de moradores de rua na cidade de São Paulo. E inflação dos primeiros 4 meses já supera a meta do ano inteiro e a maior em 12 anos. Na Grã-Bretanha, conservadores surpreendem, garantem maioria e vão continuar no governo. E na série Cara de São Paulo, um prédio antigo na Liberdade, todo ocupado por restaurantes japoneses. O Jornal da Gazeta de hoje começa com um flagrante. Nossos repórteres mostram que os sensores de cobrança automática de pedágio são vendidos na beira da marginal do Tietê. Os motoristas, para instalar o equipamento, param em local proibido, o que aumenta o risco de acidentes. Em plena marginal Tietê, os pontos de venda desta empresa obrigam os carros a estacionar na calçada. Neste caso, próximo à Ponte do Limão. Os clientes se arriscam em meio ao trânsito. É rápido, né? 5 ou 10 minutos, faz a venda e vão embora. O senhor é revendedor ou é direto? Não, sou direto, sou funcionário da empresa. Eu fico aqui há mais de ano já. Eu estou aqui há mais de ano. Tem outros por aqui? Tem vários, na avenida inteira, se você percorrer, tem vários. Este homem viaja muito com a família e, por isso, usa bastante o serviço de cobrança automática. Precisou trocar o aparelho que tinha e foi instruído a parar neste ponto de venda, em frente a um ponto de ônibus. Você fazer e tomar uma multa porque você parou em um lugar proibido ou alguma coisa do gênero, né? É complicado. Esse aí é um tag de cobrança automática. É um aparelhinho que o motorista pode comprar para passar direto por pedágios ou entradas de shoppings. O problema é que para comprar esses aparelhos, o motorista muitas vezes vai a pontos de venda onde não é permitido estacionar, como por exemplo aqui, na marginal do Tietê. E aí, ele comete uma infração de trânsito. E considero extremamente perigoso, não só do ponto de vista da segurança física, mas segurança dos carros. Enfim, acho que o local não é nem um pouco apropriado. Por conceito, entendo que não devo parar e aí não parei até hoje e não pretendo parar. Os funcionários daqui ficam assim, ó, em plena faixa amarela. E quem quiser comprar o produto precisa fazer o mesmo. Isso em uma avenida de acesso à marginal, onde os carros passam em alta velocidade. Fácil de causar acidentes. De repente pode até ser que não pode, mas aqui não é um lugar que não tem fiscalização, não. Esta vendedora diz que tem que se virar para fugir dos fiscais da prefeitura. E já vieram aqui no seu ponto? Já, bastante. Aí a gente dá aquele jeitinho brasileiro. Neste caso, os representantes da empresa preferiram não gravar entrevista. Mas disseram que o guarda-sol deles fica aí, embaixo da placa de proibido estacionar, a mando da própria empresa. Este outro funcionário explicou o esquema. Geralmente é o supervisor que faz a gente, que pega a gente no ponto deles lá, um ponto de encontro, e vai distribuindo pela marginal, vai deixando cada um no ponto certo. É perigoso, é perigoso. Tem que ser eu acho que tem que ser um lugar específico. Tipo, se fosse num posto de gasolina, em algum lugar mais apropriado, não correria menos o risco, mas pode acontecer alguma coisa, né? De repente vem alguém desgovernado, pode acidentar 2 pessoas, que é no mínimo 2 pessoas que ficam instalando, né? Então pode acidentar ali 2 pessoas. Em nota, a Sem Parar informou que a presença de equipes de venda nas vias públicas não representa o comportamento padrão da empresa e que vai apurar o caso. Já a CET disse que os veículos que vendem o Sem Parar são fiscalizados como quaisquer outros. São Paulo, que enfrenta uma epidemia de dengue, tem mais um local só para o atendimento de pacientes com suspeita da doença. O novo centro fica próximo ao Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Agora são 10 tendas espalhadas pela cidade. O importante é tratar o paciente. Se ele chegar desidratado, com plaquetas baixas, ele precisa ser tratado imediatamente. É isso que reverte a letalidade na dengue. O novo centro deve aliviar o pronto atendimento do Hospital Universitário da Unifesp, que ficou sobrecarregado nos últimos 3 meses. Todo o pronto-socorro, toda a nossa equipe estava em estresse. Uma atitude como essa, aqui ao lado, coordenada conosco, vai diminuir a demanda que nós estávamos tendo nos últimos 3 meses. Na área de pediatria, no pronto-socorro de pediatria, no pronto atendimento, 90% a mais de atendimento nós tivemos, 90%. Na área de adulto, 53% de mais atendimento do que dos outros anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada epidemia de dengue quando a taxa de incidência atinge 300 casos por 100 mil habitantes.
A capital já registrou 340 casos por 100 mil habitantes, portanto, ultrapassando o patamar considerado endêmico. A Zona Norte tem o maior número de casos. O balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo mostra que já foram notificados 86.178 casos de dengue no município, 38.927 confirmados. Os números, que já são quase 3 vezes maiores que de 2014, são dos 4 primeiros meses do ano. Já o balanço do governo do estado mostra uma queda de 74% no número de casos de dengue em São Paulo. Os números se referem à comparação entre os meses de março e abril. Desde janeiro, foram confirmados 261.453 casos de dengue no estado. Até agora, foram confirmadas 161 mortes. Os casos de dengue na cidade de São Paulo já estão arrefecendo, estão diminuindo, mas a gente não pode perder essa condição de alerta e de estar sempre preparado para atender situações de mais gravidade. Então, é acelerar e aperfeiçoar, intensificar esse trabalho nosso de prevenção, porque ainda o ano que vem, muito provavelmente, nós não vamos ter a vacina. O governador Geraldo Alckmin diz que não vai haver rodízio d'água em São Paulo. A reportagem do jornal O Estado de São Paulo de hoje afirma que a Sabesp está estudando um racionamento de 5 dias por semana. O governador afirmou que São Paulo está no melhor momento. A matéria do Estado de São Paulo cita uma apresentação do Comitê de Crise Hídrica feita pelo coordenador de saneamento da Secretaria de Recursos Hídricos. Algumas coisas são tiradas, e desinformam a população. O que a Sabesp fez foi o chamado plano de contingência. Então, não tem nenhuma hipótese de ter rodízio 5x2, nada. Alckmin disse que há 60 dias o Cantareira operava com 5% do nível e hoje está com quase 20% da capacidade, sem contar a terceira reserva técnica, que, segundo o governo, pode ser utilizada a qualquer momento. Não precisa nem obra e sem contar a 4ª reserva técnica. E nós ainda vamos ter 1 metro cúbico por segundo a mais, agora em maio, do Rio Guaió. Em janeiro, a diretoria da Sabesp admitiu que a empresa poderia adotar o rodízio de 5 dias sem água por semana se o volume de chuvas não aumentasse no Cantareira. Depois disso, o governador negou uma medida tão drástica no período de estiagem. Em nota, a Secretaria de Recursos Hídricos informou que as simulações citadas pelo jornal são rascunhos de um grupo de trabalho que ainda não concluiu as análises. Hoje, as represas do sistema Cantareira operam com 19,6% da capacidade, contando com a segunda cota do chamado volume morto. E hoje fez bastante frio na Grande São Paulo e chegou a fazer 13 graus. Você gostou, né, Gamberini? Gostei. Adora um friozinho, Gosto. né? Mas por causa do vento, a sensação térmica era de apenas 7 graus. Amanhã as temperaturas devem subir. Vamos aos detalhes da previsão para o fim de semana com Luciana Magalhães. Um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai espalha nuvens pelo centro-sul do país amanhã. Com isso, as pancadas de chuva começam já a partir da tarde, atingindo toda a faixa oeste, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, incluindo o sudeste, uma massa de ar seco mantém o tempo firme e a temperatura sobe. Tempo firme também e calor em boa parte da Bahia, no leste do Ceará, do Rio Grande do Norte até Alagoas e também em Roraima. Máximas amanhã de 31 graus em Fortaleza e de 27 no Rio de Janeiro. Já no estado de São Paulo, o frio continua pela manhã e o sábado pode começar com nevoeiro, mas ele logo se dissipa e o tempo fica aberto em todas as áreas. A temperatura sobe aos poucos, mas ainda fica amena. Na área central de São Paulo, a máxima amanhã chega aos 27 graus, em São Carlos e também em Barretos. E no litoral, máximas de 26 graus em Santos e de 25 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o tempo fica firme e a máxima será de 25 graus. Mas no domingo, o tempo muda a partir da tarde, quando podem ocorrer pancadas fortes de chuva, máxima de 23. E a semana começa com chuva a qualquer hora e máxima de 24 graus. O número de moradores de rua em São Paulo cresceu quase 10% nos últimos 4 anos. Hoje, quase 16 mil pessoas vivem na rua.
Em 2011, eram um pouco mais de 14 mil. 82% desses moradores de rua são homens. Com a queda da temperatura, a preocupação agora dessas pessoas aumenta. Outono com cara de inverno nas ruas de São Paulo. E o jeito é sair de casa assim, bem agasalhado. Eu tô com pouco, a falar a verdade. Eu tô com frio. Muito frio. Muito frio. Edredom, casaco, tudo do guarda-roupa? Tudo. De acordo com a Climatempo, nas primeiras horas de hoje, a temperatura registrada na cidade de São Paulo foi de 13 graus. Mas com o vento, a sensação térmica era de apenas 7. Com todo esse frio, os moradores de rua são os que mais sofrem. Hoje, ao meio-dia, o termômetro marcava 18 graus na Praça da Sé e, para se proteger do vento, o jeito foi se enrolar no cobertor. De acordo com a prefeitura, no ano passado não foi registrada nenhuma morte de morador de rua por hipotermia aqui nas ruas da capital. Em 2013, no entanto, 7 mortes foram confirmadas. E a preocupação aumenta aqui na região central, já que o centro de São Paulo concentra mais da metade dos moradores de rua aqui da capital. No último censo de 2011, 14.478 pessoas viviam nas ruas. Hoje, já são quase 16 mil. Quem trabalha no centro confirma que a quantidade de moradores de rua aumentou. Principalmente aqui na Sé. Cada dia aumenta mais, eu acho. Acho que desde o tempo que esvaziaram lá embaixo a Cracolândia, o pessoal subiu. Desde então, eles se instalaram aqui. Vem aumentando ano a ano, né? A gente consegue verificar isso, que ano a ano vai aumentando o número de moradores de rua, infelizmente. Professores da rede estadual de São Paulo decidem manter a greve que já dura 56 dias. A repórter Carla Rodeiro acompanha a manifestação da categoria e tem outras informações. Olá, Carla. Oi, Gamberini. Olha, professores em greve acabam de chegar aqui à marginal do Rio Pinheiros. Eles já interditam a pista local no sentido Castelo Branco. Bem, segundo o sindicato, são 50 mil pessoas. Para a Polícia Militar, são 1.000 pessoas. Eles vieram em passeata desde a Avenida Paulista, onde mais cedo realizaram uma assembleia e decidiram continuar a greve. Os professores querem 75% de aumento nos salários. Isso escalonado em alguns anos para equiparar o salário deles ao de outras categorias de nível superior do Estado. Bem, os professores conseguiram na Justiça com que o governo não desconte os dias parados. Foi uma decisão em liminar, provisória, portanto, e da qual o governo deve recorrer. Ontem, o governador Geraldo Alckmin chegou a dizer que estaria cometendo uma irregularidade se não descontasse os dias de que não deu aulas e poderia ser responsabilizado por causa disso. Bem, na audiência de conciliação no Tribunal de Justiça, que também ocorreu ontem, o governo reafirmou que não pretende reajustar os salários agora e que nos últimos 4 anos concedeu aumento acima da inflação de 45% aos professores. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Foi enterrado hoje o corpo do professor universitário morto na zona norte de São Paulo. A polícia suspeita de crime passional. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o professor retira o carro da garagem de casa por volta das 6 da manhã. Na rua lateral, uma outra câmera flagra os assassinos de tocaia, esperando dentro de um carro claro. Quando Maurício Fuczek volta para fechar o portão, 2 homens descem do carro, se aproximam da garagem e atiram contra o professor e depois fogem. Maurício foi atingido na cabeça e no tórax. Foi socorrido, mas morreu no hospital. A polícia suspeita de crime passional. É que no depoimento, a viúva do professor disse que tem convicção de que o crime foi encomendado e que o mandante seria o ex-marido dela que vinha ameaçando o casal. O empresário Azodir Catone foi intimado pelo delegado a se apresentar na delegacia, mas até o fim da tarde não tinha comparecido. Além dele, a polícia pretende ouvir parentes de Maurício e outras testemunhas. E não descarta a hipótese de outras motivações para o crime, inclusive tentativa de assalto. O secretário de Segurança Pública do Paraná pede demissão. O anúncio foi feito hoje, um dia depois de o comandante da Polícia Militar também ter se demitido.
Fernando Francischini assumiu toda a responsabilidade sobre a atuação da polícia nos protestos dos professores quando a PM feriu mais de 200 manifestantes em Curitiba. O ex-secretário declarou-se convicto de que as ações até agora tomadas se deram a favor do interesse público. O novo secretário vai ser Wagner Mesquita, que era coordenador da área de inteligência da Secretaria de Segurança. Essa é a terceira demissão na cúpula do governo paranaense depois dos protestos dos professores da rede estadual. O comandante-geral da PM pediu exoneração do cargo ontem. Na quarta-feira, o secretário de Educação também deixou o cargo. O coronel Telhada, do PSDB, passa a integrar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em sua página no Facebook, ele escreveu que os policiais militares são os verdadeiros defensores dos direitos humanos, pois arriscam diariamente suas vidas por outras pessoas. O tucano Telhada foi o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tem filiados do PSDB, PT, PSB, DEM, PHS, Solidariedade, PSD e PSOL. A ida do coronel Telhada para a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do nosso estado me lembrou uma frase de uma música de Renato Russo. Se a Via Crucis virou circo, estou aí. Depois dessa notícia, por que não indicar, por exemplo, Fernandinho Beiramar para o Ministério da Justiça? Ike Batista, por exemplo, seria um bom ministro da Fazenda. E o juiz que roubou o carro dele, Ike, deveria ir para o Conselho Nacional de Justiça. Val Marchiori, a socialite, pode ser diretora de crédito do Banco do Brasil. E Felipão deveria ser o técnico da seleção da Alemanha. Seria muito engraçado se o dinheiro que paga esse circo todo não fosse o nosso. No final de seu mandato à frente do Ministério da Fazenda, Guido Mantega, que também era presidente do Conselho da Petrobras, tentou impedir a divulgação do cálculo que indicava perdas de 88 bilhões de reais do patrimônio da empresa. A informação é do jornal Folha de São Paulo, com base na gravação da reunião do Conselho. Mantega argumentou que o cálculo era uma temeridade. A presidente da estatal, Graça Foster, defendeu a liberação dos dados para o mercado. Mantega ainda alegou que o que é discutido no Conselho está sob regra de sigilo. Depois de uma longa discussão, Mantega acabou concordando com a divulgação. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Câmara dos Deputados vive uma situação absolutamente inusitada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, você sabe, está sendo investigado por suspeita de receber propinas no escândalo da Petrobras. Nesta semana, na terça-feira, com autorização do Supremo Tribunal Federal, um oficial de justiça foi às dependências da Câmara para fazer uma batida de busca e apreensão. Foi recolher informações que podem ser utilizadas pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Cunha. Hoje soube-se que o deputado requisitou estas informações ao ministro Teori Zavascki, que cuida da Operação Lava Jato no Supremo. O ministro resolveu repassar as informações à defesa do deputado Eduardo Cunha e decidiu também levantar o sigilo do processo. Veja a que ponto nós chegamos. O deputado Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, ocupa a terceira posição na linha sucessória do Brasil. Primeiro vem Dilma Rousseff, depois vem Michel Temer e, na terceira posição, como presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na hipótese de impedimento de Dilma e de Temer, assume a presidência da República Eduardo Cunha. O deputado é investigado e não se dá por achado. Ele permanece no cargo, um cargo que dá a ele, em tese, inclusive, poderes para interferir na investigação. O Supremo autoriza uma batida de busca e apreensão nas dependências do Legislativo. É algo inédito, absolutamente inédito. E ninguém fala sobre isso, nem na Câmara, nem no Senado. É como se nada estivesse acontecendo. Diante de um silêncio assim tão ensurdecedor, só resta ao Brasil rezar pela boa saúde de Dilma Rousseff e de Michel Temer. O deputado pode até ser inocente, mas a simples hipótese de assumir a presidência da República, um personagem investigado por suspeita de receber propinas, seria uma demasia, mesmo para um país com regras tão flexíveis como o Brasil. Boa noite.
O Instituto Lula negou que o ex-presidente tenha confessado saber do mensalão petista em biografia de José Mujica, o ex-presidente do Uruguai. O Instituto cita o portal de notícias G1, em que um dos autores do livro afirma que Lula não se referia ao mensalão petista quando disse que chantagens e coisas imorais seriam a única forma de governar o Brasil. A negativa do Instituto Lula veio após o jornal O Globo noticiar que Lula teria confessado recorrer ao mensalão numa conversa com Mujica. O jornal se baseou em declarações publicadas no livro Uma Ovelha Negra no Poder, de 2 jornalistas uruguaios. Na publicação, Mujica relata que Lula disse a ele: "Neste mundo tive que lidar com muitas coisas imorais, chantagens." A fala de Lula, segundo o livro, ocorreu em Brasília em 2010, durante uma visita de Mujica, algumas semanas antes de assumir a presidência do Uruguai. Mujica afirma que Lula disse que essa era a única forma de governar o Brasil. O ex-presidente do Uruguai defende Lula e diz que é um dos líderes internacionais que ele mais escuta. Para Mujica, grandes políticos tiveram de recorrer a mecanismos semelhantes. E esse seria o preço infame das grandes obras. Lula sempre negou que soubesse do escândalo do mensalão petista. O Supremo Tribunal Federal comprovou que o governo Lula comprou votos de parlamentares no Congresso. Em 2005, pouco depois de o escândalo se tornar público, Lula afirmou que se sentia traído por práticas inaceitáveis das quais nunca tivera conhecimento e que estava tão ou mais indignado do que qualquer brasileiro diante do episódio. Após o julgamento no Supremo, Lula passou a dizer que a existência do esquema nunca foi comprovada e que seus colegas de partido tiveram uma punição política. Na próxima terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar Luiz Fachin. Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para substituir o ex-ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Depois da sabatina, a indicação de Fachin vai ser submetida aos 27 senadores que integram a comissão para saber se eles aprovam a indicação. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você deve estar acompanhando aí o rolo que está dando essa indicação do Luiz Edson Fachin pela Dilma. Ela passou 8 meses para escolher um substituto para o juiz que talvez seja o mais popular da história, Joaquim Barbosa. Foi o relator do mensalão, que você acabou de ouvir aí na história do Mujica, e presidente do Supremo. Mas ela caprichou, porque ela nomeou um juiz contestado de todos os lados, né? Ele é especialista em direito de família e tem uma posição que eu diria que é bastante vanguardista em relação à posição geral sobre a família. Ele advogou em causas julgadas pela mulher, que é desembargadora. Mas, sobretudo, ele enfrenta o seguinte problema. Ele assumiu o cargo de procurador do Estado do Paraná exatamente quando a Constituição do Estado proibia que um procurador advogasse. E ele advogou durante 10 anos, que foi o período em que essa proibição valia, ou seja, ele agiu fora da lei. Depois, a obrigação foi retirada e ele continuou advogando, até aí tudo bem. Ele chamou muita atenção também por causa de sua posição muito esquerdista, né? O que não era de surpreender num juiz indicado por Dilma, né, do PT. Eu só gostaria de lembrar que o Supremo foi sempre muito respeitado, até mesmo na ditadura militar. Um ministro indicado ao Supremo, Alfredo Buzaide, foi simplesmente rejeitado a partir de um discurso de Paulo Brossard, mostrando que ele podia ter saber jurídico, mas tendo sido ministro da Justiça na ditadura, não tinha reputação ilibada. Não sei de nada que fira a reputação ilibada do ministro, mas essa polêmica toda mostra uma coisa impressionante, porque é o seguinte: ou não existe no Brasil nenhum jurista, nenhum, que esteja acima do bem e do mal, da briga partidária, das correntes ideológicas, ou então a presidente Dilma Rousseff tem uma vocação irresistível para o erro. É como se diz na minha terra, em Campina Grande, e a minha avó dizia, das moças que escolhem maus noivos: o dedo é podre. Será? Pois bem, eu estarei de volta na terça-feira, dia da sabatina do ministro
ou aliás, do juiz Fachin, e entelar, né, direto ao assunto. E nós voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha a manifestação dos professores que neste momento fecham uma pista da Marginal Pinheiros. Olá, Carla. Tivemos um probleminha aí na ligação com a Carla. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. Um encontro entre expoentes das artes visuais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal toma conta do Sesc Pinheiros. É o projeto Às Margens dos Mares, que começa hoje e segue até agosto. Com curadoria de Agnaldo Farias, a exposição traz obras de 12 artistas, entre eles os brasileiros Arnaldo Antunes, Guto Lacaz e o coletivo Shelpa Ferro, mais os moçambicanos Maimuna Adã e Mauro Pinto, as portuguesas Catarina Botelho e Susana Gaudêncio e o fotógrafo angolano Quiluange Kiaenda. A Orquestra Sinfônica do Estado se apresenta até amanhã na Sala São Paulo, regida pelo finlandês Osmo Vanska, diretor musical da Orquestra de Minnesota. A solista convidada é a premiada violinista moldava Patrícia Kopachinskaya. No repertório, Beethoven, Magnus Lindberg e Mendelssohn Bertoldi. O Auditório Ibirapuera está apresentando mais uma edição do festival O Boticário na Dança. As atrações são Israel Galvan, da Espanha, a Krakan, do Reino Unido, a companhia sueca Kuber Ballet e o grupo do inglês Michael Clark. A dança brasileira é representada por Antônio Nóbrega, pelo grupo Raça e pelo Balé da cidade de São Paulo. No domingo, às 18 horas, haverá um espetáculo gratuito com Michael Clark e Raça na área externa do auditório. Nos palcos, a dica é a comédia A Banheira, de Gugu Keller, no Teatro Folha do Shopping Pátio Higienópolis. No enredo, um respeitável pai de família leva para casa uma amante bastante inusitada. O elenco é encabeçado por Anderson Miller, dirigido por Alexandre Reineck. E a Associação Brasileira de Críticos de Arte anunciou o resultado do prêmio ABCA relativo a 2014. Dentre os ganhadores, destaque para o fotógrafo Sebastião Salgado e para o artista plástico Cildo Meirelles. Os troféus serão entregues no próximo dia 19 no Sesc Vila Mariana. E a lista completa dos premiados está em abca.arte.br. Boa noite. E agora sim, vamos restabelecer o contato com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha a manifestação dos professores que, neste momento, fecham uma pista da Marginal Pinheiros. Carla. Olha, a passeata de professores em greve acaba de chegar, ou já terminou de passar nesse momento, e está completamente aqui na Marginal do Rio Pinheiros. A intenção é que eles fechassem apenas a pista local. Só que há cerca de 15 minutos, os professores bloquearam também a pista expressa. Então, a Marginal do Rio Pinheiros, no sentido Castelo Branco, está totalmente bloqueada. O trânsito já é bastante intenso, congestionamento longo. Agora há pouco houve um buzinaço, os carros, os motoristas muito irritados que estão parados aqui por causa da passeata dos professores. A gente vê também que nem os motociclistas conseguem passar. Eles estão agora, olha, numa fila, voltando na contramão da Marginal, porque não conseguem passar adiante. Bem, os professores vieram desde a Avenida Paulista, em passeata, onde mais cedo realizaram uma assembleia e decidiram continuar a greve, que dura 56 dias. Os professores querem 75% de aumento nos salários, escalonado, para equiparar os salários das carreiras de nível superior do Estado. Eles conseguiram na Justiça com que o governo não desconte os dias parados, uma decisão provisória da qual o governo deve recorrer. O governo alega que os professores tiveram nos últimos 4 anos um aumento acima da inflação de 45%. Então, repetindo, neste momento, a Marginal do Rio Pinheiros está totalmente bloqueada no sentido Castelo Branco.
Essa fila que seguia nessa direção está parada aqui há cerca de 15 minutos sem poder passar. Nem motociclistas conseguem passar. Como a gente vê aí, eles estão numa fila e voltando na contramão, empurrando a motocicleta. Com vocês no estúdio. Situação bastante complicada na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Um edifício no bairro da Liberdade preserva o que há de mais tradicional na gastronomia oriental. Mas pouca gente conhece o local. Sem grandes chamarizes, o prédio funciona na Rua da Glória, número 111, e é famoso entre os frequentadores do bairro. Por tudo isso, é um local que é cara de São Paulo. Que a Liberdade é o bairro mais oriental de São Paulo, todo mundo sabe. Basta olhar as ruas, as lojas, as pessoas e também, claro, comida típica que tem aos montes. Quem não tiver uma dica pode passar batido aqui pela Rua da Glória e só enxergar esse estacionamento nesse prédio. E não perceber que nessa portinha aqui, no número 111, funciona o Food Center. São 5 restaurantes especiais que honram a culinária tradicional japonesa e chinesa. Passar aqui por essa porta significa que você conhece São Paulo e também que vai se deliciar. Aqui no primeiro andar, olha, já tem um restaurante tradicional sukiyaki. Feito na hora, na frente do cliente, o prato tem carnes e verduras com molho à base de shoyu, saquê e açúcar. Realmente, só encontramos aqui essa forma, esse paladar, esse gosto. O segredo aqui é ser fiel às raízes, há 25 anos. O sukiyaki de 25 anos atrás é o mesmo de hoje? É o mesmo. Mesmo molho, os mesmos ingredientes. Aqui no segundo andar, a gente já dá de cara com esse restaurante que existe desde 1954, portanto, tradição já em São Paulo. Mas uma coisa curiosa é a apresentação dos pratos. A pessoa vai ver como ele é apresentado na mesa. E aqui a especialidade é o udon. Udon é esse macarrão grosso, bem popular entre os japoneses e que ganhou apreciadores brasileiros. Tem que fazer barulho na hora de comer? Os orientais sempre fazem, né? É mais gostoso, né? Eu não sei fazer. Você não sabe? No vizinho, o cliente finalmente encontra a conhecida dupla sushi e sashimi. E também o legítimo japonês seu Isao. No Brasil, desde os 13 anos de idade, aprendeu a arte de cortar os peixes só de observar. Como eu não sabia de nada, eu cheguei a perguntar para meu chefe como que faz isso, aquilo. Ele olhou para mim. Olha, aprende. Porque eu aprendi assim. Então, aprendi assim, vamos dizer, na marra. Hoje, os seus estagiários vêm de universidades. Com as receitas, segue a cartilha dos antepassados, mas inovou na maneira de servir. A pedido dos clientes, adotou o self-service. Tudo à vontade. Apesar de escondidinhos, esses restaurantes provam que quando a comida é boa, nem precisa avisar lá fora. Delícia. E o ministro Joaquim Levy afirma que todas as atividades do governo federal, inclusive a manutenção de programas sociais, dependem da aprovação do pacote de ajuste fiscal. As medidas estão em discussão no Congresso e as que tratam de novos critérios, como seguro-desemprego, por exemplo, já foram aprovadas na Câmara e devem passar agora pelo Senado. Levy falou durante a participação no Fórum dos Governadores do Nordeste. E agora vamos com a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado de hoje é o cientista político e coordenador de conteúdo da Fundação Espaço Democrático, Rubens Figueiredo. Boa noite, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Rubens, o Brasil, há 6 meses, em outubro do ano passado, era um Brasil vendo politicamente. O Brasil de hoje, passados pouquíssimos meses, me parece um Brasil muito diferente. Você concorda com isso? O que aconteceu? Bom, você tem na campanha política uma idealização de uma situação por quem está disputando a reeleição. Foi o que aconteceu. E é interessante, Gamberini, o seguinte, que a Dilma está fazendo agora, a presidente Dilma, exatamente o que ela negou que ia fazer em outubro do ano passado. O ajuste fiscal, o ajuste fiscal, penalizar os trabalhadores, subir tarifa
de energia, acabar com os benefícios sociais e por aí vai. E o PSDB, que defendia em outubro o que está sendo feito agora, vota contra aquilo que ele defendeu em outubro. É um país esquizofrênico. É um país esquizofrênico. Está com uma crise de identidade aí meio séria. Precisamos de um psicanalista social aí para entender o que está acontecendo. Isso não é também retrato um pouco dessa miscelânea partidária? Qual é o partido ideológico no Brasil? É o PT. O partido... Já foi, né? Já foi mais. O PT tem uma história interessante. Ele foi, durante muito tempo, ponto de referência porque ele era o partido do contra. Então, votou contra Plano Real, Plano Cruzado, não assinou a Constituição brasileira. Então, quando o governo foi mal, quando o segundo governo Fernando Henrique foi mal, ele apareceu como alternativa do contra, alternativa diferente. Que era uma ideologia, né? Que era uma ideologia. De novo tipo de governo. De novo tipo de governo, do novo tipo de atuação, de estilo de fazer política. E também um discurso muito forte calcado na honestidade, na moralidade, no fim da corrupção. Na ética. Na ética. E em 2005 nós tivemos o escândalo do Mensalão que começou a colocar por terra essas bandeiras. Ocorre que a situação do Brasil era boa, as pessoas estavam consumindo muito. O Lula teve índices de aprovação que nem Churchill, estamos celebrando 80%. Aí, chegou a 82% de ótimo e bom, que é um índice espetacular. O PT se manteve e agora está com esse problema da Petrobras num contexto econômico ruim. Tanto é que o PT tem hoje um índice de simpatia que é o menor da sua história. Agora, essa esquizofrenia política que a gente vive no Brasil alcança o seu partido também, o PSD, porque a fundação que você toma conta do conteúdo do espaço democrático é do PSD. O PSD no governo é um partido de centro-direita aliado a um partido como o PCdoB. Como é que vai se sair desse imbróglio? Olha, quem participa da vida política costuma falar o seguinte: é muito mais fácil você mudar, implementar a sua política dentro do governo do que na oposição. O PSD fez, por exemplo, essa lei da microempresa, que é uma medida microeconômica de avanço na economia, e tem o ministro Kassab nas cidades, que é um ministro muito competente. A coligação que apoia a presidente Dilma é uma coligação muito ampla, de partidos de vários matizes ideológicos. É uma coxa de retalhos, né, para usar um chavão. E a ideologia nunca foi o forte no Brasil. A gente começou falando no começo da entrevista que o PT está adotando medidas, vamos dizer, neoliberais, fiscalistas, enquanto o PSDB... Claramente contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. E o PSDB está votando contra aquilo que defendia há pouco tempo. Então, ideologia não é o forte dos nossos partidos, nunca foi. Agora, o fato de não haver ideologia nos partidos não atrapalha a vida política brasileira? Não seria mais saudável para o país, para o rumo da nossa política, que houvesse um partido de direita, um partido de centro, um partido de esquerda, como há na Europa, por exemplo? O ideal seria que os partidos sinalizassem para a sociedade uma determinada política, uma determinada concepção de mundo. Então, seria uma forma de você direcionar as vontades coletivas para uma determinada força política, que é o que ocorre em alguns países, poucos, mas em alguns países acontece isso. No Brasil, o nosso desenvolvimento democrático em termos históricos, muito recente. Então, a gente tem um quadro partidário com 28 partidos, isso tem que diminuir. Não existe 28 propostas diferentes para você apresentar para os brasileiros, mas... ao contrário do que se imagina, nosso sistema político tem evoluído. Mas há um ponto em que todos eles concordam, todos aceitam financiamento de empreiteira. É a vida real, é a vida real. Quando se fala, por exemplo, na reforma política de estabelecer o financiamento público de campanha para acabar com o Caixa 2, é preciso lembrar que o Caixa 2 não existe hoje.
Já não pode. A lei veta o caixa 2. Claro. Então, você supor que determinado arranjo institucional vai levar a um comportamento político de acordo com a regra que você cria, eu acho um pouco infantil. Tá bem. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, obrigado. Boa noite. Estela? A Europa comemora os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Diversos países e líderes mundiais fizeram celebrações para relembrar a data que marcou, em 1945, a derrota dos nazistas pelos aliados. Na França, foi feita uma homenagem às vítimas do conflito. O presidente François Hollande participou de uma cerimônia no Arco do Triunfo, em Paris, e contou com a presença do secretário de Estado americano John Kerry. As câmaras do parlamento da Alemanha realizaram uma sessão conjunta para lembrar o fim da guerra, chamado de Dia da Libertação. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, participou de um desfile em Kiev e visitou o Museu da Guerra, acompanhado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Em Washington, nos Estados Unidos, foi feita uma exibição aérea de aviões históricos que combateram na guerra. A inflação perde força em abril e fecha o mês a 0,71%. É a menor taxa registrada neste ano, já que nos meses anteriores a inflação sempre passou de 1 ponto percentual. No entanto, na comparação com abril do ano passado, é o maior índice em 4 anos. De acordo com o IBGE, alguns itens como energia elétrica e alimentos tiveram altas menores, o que pressionou um pouco menos a inflação. Nos 4 primeiros meses do ano, o IPCA já acumula alta de 4,56%. Vamos então ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação acumulada em um ano, nos 12 meses contados até abril, foi de 8,2%. Não era tão alta assim, fazia mais de uma década. Para ser mais preciso, não era tão alta assim desde dezembro de 2003. A taxa ainda deve subir até o final do ano, terminando em torno de 8,5%. Embora alguns economistas acreditem que o IPCA possa chegar a 9%. Inflação em 8% significa, claro, que os preços subiram em média 8%. Obviamente, alguns preços sobem mais do que os outros. O grande problema desta atual onda de inflação é que os preços que têm mais subido são os daquelas despesas que são muito difíceis de cortar, como todo mundo está percebendo. Por exemplo, o preço da energia elétrica pelo país subiu assustadores 60% em média nos últimos 12 meses. Em São Paulo, ainda vai haver um outro reajuste da conta de luz, talvez em torno de 15%. O preço da água acabou de ser reajustado também. No início do ano, subiram por sua vez os preços da gasolina e do diesel, que afetam o custo de muitos outros produtos. Em suma, o preço de alguns itens muito necessários e inevitáveis foram os que mais subiram. Alguns produtos importantes subiram menos. Eletrodomésticos e roupas, obviamente, não são luxos, mas são gastos que podem ser adiados em momentos de dureza maior. A inflação, nesse caso, foi quase a metade da média geral. A inflação vai cair de agora em diante? Aparentemente, sim. Gente do governo acredita em inflação perto de 4,5% no final do ano que vem, a meta do governo. Economistas mais críticos acreditam que os preços ainda sobem, na média, uns 5,5%. Os preços vão subir menos porque vai passar o efeito do tarifaço das contas de luz, água e transporte deste ano. Vão subir menos porque, infelizmente, numa economia em recessão, as compras diminuem, o que tende a levar os preços e salários para baixo. Com preços e salários menores, os juros devem começar a cair. Ainda sobem até pelo menos a metade deste ano de 2015. Passam a cair lá pelo final do ano. Quando a recessão tiver feito a pior parte do estrago, enfim. Lá pela virada de 2016, a economia brasileira deve começar a despiorar devagarinho. Boa noite. E você vai ver a seguir. Depois de passar por cirurgia, Pelé deve ter alta amanhã. E as eleições no Reino Unido. Conservadores vencem mais uma vez. E o primeiro-ministro David Cameron deve ficar no cargo por mais 5 anos. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes.
Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha a manifestação dos professores. O ato fecha uma pista da Marginal Pinheiros e causa muitos transtornos no trânsito. Olha, a passeata de professores em greve está neste momento parada na Marginal do Rio Pinheiros, que está neste momento bloqueada tanto a pista local quanto a expressa no sentido Castelo Branco, na altura da ponte Eusébio Matoso. São 50 mil pessoas, segundo o sindicato, e 1.000 pessoas, segundo o cálculo da Polícia Militar. Bem, o bloqueio inicialmente era apenas da pista local, mas agora toda a pista está bloqueada, o que causa um congestionamento longo. Nós vimos há pouco um buzinaço de motoristas irritados. Agora a gente percebe que muitos motoristas estão fora do carro esperando, porque o trânsito aqui na Marginal está bloqueado já faz meia hora. Bem, os professores, daqui a pouco, a gente espera que dentro de alguns minutos eles sigam essa passeata e um pouco mais à frente eles devem entrar à direita, ali na Paz Leme, no sentido do Largo da Batata, onde devem encerrar essa manifestação. É com vocês no estúdio. Lembrando que é Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco. Muito obrigada, Carla. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E nós começamos falando do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começa amanhã com 3 jogos. Pois é, Gamberini, começa sem muito alarde, o principal campeonato do país, com essas 3 partidas que acontecem neste sábado e outras 7 programadas para o domingo. No sábado, às 6h30 da tarde, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam no Allianz Parque. Nesse mesmo horário, também tem Chapecoense e Coritiba na Arena Condá. Às 9 da noite, é a vez de Fluminense e Joinville entrarem em campo no Maracanã. No domingo, os jogos começam mais cedo. Às 11 da manhã, Grêmio e Ponte Preta jogam em Porto Alegre. Outros 4 jogos do campeonato acontecem às 4 da tarde. São Paulo e Flamengo jogam no Morumbi, Cruzeiro e Corinthians na Arena Pantanal, Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada e Sport Figueirense na Ilha do Retiro. Às 6h30, 2 jogos encerram o domingo. Vasco e Goiás se enfrentam em São Januário e o Avaí joga contra o Santos na Ressacada. Celso, a impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro ele passa assim meio de repente, ele surge meio do nada. Ele não deveria ser mais bem promovido? Sim, sem dúvida, melhor tratado. A gente está falando do principal campeonato do país. E não recebe a atenção que merece. Você não tem nenhuma promoção, você não tem nenhum evento de divulgação. Era para a gente ter agora o Corinthians mostrando os reforços para o campeonato, o São Paulo mostrando os reforços para o campeonato, os grandes times mostrando a sua força em busca desse título, que é o mais importante. Mas por conta do calendário, onde o Campeonato Brasileiro é colocado, você vê, Corinthians deve jogar, a gente vai falar daqui a pouco, deve jogar com time reserva, São Paulo com time reserva, Cruzeiro com time reserva. Isso no Brasileiro? No Brasileiro, quer dizer, porque tem outras prioridades nesse começo. Então, o campeonato é mal
mal colocado no calendário e a CBF não o trata como merece. Acaba virando um campeonato atropelado, uma né? sequência do campeonato regional. Tá certo. Bom, para o jogo contra o Flamengo, o São Paulo ainda não se definiu, não é? Como tem o jogo com o Cruzeiro, pela Libertadores semana que vem, talvez não, quase certo, Milton Cruz poupe alguns titulares. O destaque do treino desta sexta-feira foi a entrevista coletiva do argentino Centurión e também a boa recuperação de Michel Bastos, mais uma vítima da dengue. Michel Bastos volta aos treinos físicos, bola ainda não, talvez amanhã. A dengue está no ciclo final e cresce a chance do meia jogar quarta contra o Cruzeiro no Mineirão. Michel, desfalque de anteontem no Morumbi, substituído por Centurión, e foi a noite do Centurión. Gol importantíssimo e reconhecimento na saída. Estoy muy contento con ellos, la verdad que escuchar que digan mi apellido a uno lo pone muy contento, la verdad que uno parece muy pronto acá y que lo nombren a uno lo pone muy feliz, muy contento y quiere darle un poco de lo que ellos te brindan. La adaptación es más rápida, la verdad que hoy en día sí puedo decir que estoy adaptado al grupo, a São Paulo. Para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Flamengo no Morumbi, Milton Cruz deve poupar muita gente. Porém, o gringo, em alta, apesar do desgaste físico, quer jogo. Yo estoy al 100% y siempre dispuesto a lo que decía el técnico. Bom, e o Corinthians também deve estrear no Brasileiro com reservas, né? Também pensando na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro sem força máxima. Definimos sim, eu só não defini a escalação ainda, mas aqueles atletas que iniciaram o jogo na quarta-feira não vão para o jogo de domingo, porque não tem essa condição, ela é de cunho físico, técnico, tático, emocional, da importância do jogo, da mobilização que nós temos que ter, do resultado negativo que nós temos, do treinamento que nós temos que buscar, de todos esses aspectos importantes que são. Você já ouviu a última piada sobre o Corinthians? Não, por causa do jogo contra o Guarani? Já ouvi tantas. Pode me contar mais uma. Diz que o Corinthians treme tanto em jogos importantes que vai mudar o nome do estádio. Vai ser Parkinson Jorge. Vamos falar de Libertadores? Ainda bem que eu torço para o Mogi Mirim, né? Você torce para o Mogi Mirim. Vamos lá. Vamos falar da Libertadores. O River Plate saiu da frente do Boca na briga pela classificação. Jogando no Monumental de Nunes, venceu por 1-0. E outro argentino que jogou na rodada foi o Racing, que voltou do Uruguai com um empate na bagagem. Veja os gols. Depois de uma campanha arrasadora no Grupo 8, o Racing sofreu, mas conseguiu arrancar um empate suado fora de casa contra o Montevideo Wanderers. A equipe argentina perdeu o jogo até os 42 minutos da segunda etapa, mas o gol de Brian Fernandes, já no finalzinho, garantiu o 1-1 no Uruguai. Agora o Racing precisa de uma vitória simples ou até mesmo um empate sem gols na Argentina para seguir vivo na competição. O Emelec deu um passo enorme rumo às quartas de final da Taça Libertadores da América. Jogando em casa, a equipe equatoriana derrotou o Atlético Nacional por 2-0. Herrera e Bolanhos, um em cada tempo, anotaram os gols do Emelec. Agora a equipe de Omar de Felipe pode até perder por um gol de diferença em Medellín, ou mesmo por 2, desde que consigam marcar no campo do adversário. No Monumental de Núñez, Martínez foi derrubado dentro da área por Marim e o juiz deu pênalti para o River Plate contra o Boca Juniors. Na cobrança, Carlos Sanches deslocou o goleiro Orion e anotou o único gol do jogo. Bom, e o Pelé parece que está bem, deve ter alta amanhã, não é? De acordo com o boletim médico divulgado agora à tarde pelo Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, Pelé passou por uma cirurgia na terça-feira, mas não teve complicações e apresenta boa recuperação. Ele teve um problema na próstata. Segundo o hospital, a alta deve ser dada amanhã, mas ainda não há previsão de horário. Por hoje é só. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Estela.
Contrariando as pesquisas, Partido Conservador vence com folga e consegue a maioria nas eleições gerais na Grã-Bretanha. Com o resultado, o atual primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador, David Cameron, vai continuar no cargo por mais 5 anos. O principal adversário, o Partido Trabalhista, liderado por Ed Miliband, ficou em segundo lugar, com 232 cadeiras no parlamento, bem abaixo do Partido Conservador, que conseguiu 331 cadeiras. Para indicar o premier, o partido tem que conquistar 326, de um total de 650 cadeiras, feito conquistado pelos conservadores mais uma vez. O resultado oficial contrariou as pesquisas de boca de urna, que mostravam uma disputa acirrada entre os dois partidos. Após a derrota, Miliband renunciou à liderança do Partido Trabalhista. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Confira as novidades dos bastidores da televisão com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.